Olá, meu nome é Everton, eu sou advogado no escritório de advocacia Márcio Silva Coelho, escritório especializado em ações previdenciárias, trabalhistas e principalmente as doenças do trabalho e acidentes do trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho do estresse e as doenças ocupacionais que podem estar relacionadas justamente ao trabalho. Primeiramente iniciando aqui tecendo um resumo com relação ao estresse que não é do trabalho, para que a gente entenda bem e isoladamente trate do caso. Existem, logicamente, na nossa vida cotidiana, estresses que são na nossa vida familiar, pessoal e não relacionados ao trabalho. E isso tem que ser tratado separadamente porque tem direitos que tratam desse tipo de estresse. Mas hoje, em destaque, o estresse que é do trabalho e que realmente não consegue, às vezes, ser identificado tanto pelo trabalhador, como pelo empregador. E o que acontece com o trabalhador nessa situação? Ele vai ficar à mercê do INSS, que muitas vezes não dá o devido enquadramento. Por que é importante aqui você assistir até o final desse vídeo? Porque aqui nós vamos esclarecer, tratando isoladamente esse estresse, sendo identificado como um estresse do trabalho, o trabalhador tem direitos e garantias muito maiores que do estresse como doença comum. Por exemplo, dado o devido enquadramento de um trabalhador que tem o estresse em razão, por exemplo, normalmente é o que acontece, pessoas que trabalham com metas absurdas para serem atingidas em seu ambiente de trabalho, Eu vou dar um exemplo de quem trabalha na área de bancos, por exemplo, Sabemos da atividade financeira importante, para o crescimento da instituição e muitas vezes a pessoa se vê tendo que cumprir metas que vão além do seu estado normal emocional, porque se vêm acumuladas de trabalho em excesso, e ainda com a cobrança de um superior que muitas vezes configura até realmente algo além do normal. E esse além do normal pode desencadear esse estresse, porque a pessoa se vê obrigada a fazer isso. Ela se vê numa condição de não só obrigada pela manutenção do seu salário, mas uma obrigação de mais ou menos assim, ou você faz, ou você vai ser demitido, mas com essa pressão da demissão que vem por trás o quê? O coagir, de colocar a pessoa numa situação isolada de que, olha, você tem que fazer isso, não importa como, se esforce, nem que isso vá além do que é o limite do comum, do normal. E quando se extrapola, muitos trabalhadores desencadeiam doenças emocionais que são as mais difíceis. Nós falamos muito de doenças de esforço repetitivo, do acidente mesmo do trabalho, mas o estresse eu vejo um comprometimento tão grande, porque isso vai também não só resvalar na questão do trabalho, mas também na vida pessoal, a vida desse ser humano na sociedade. Então, por isso que é importante isolar isso, tratar corretamente. Por quê? Com o enquadramento na doença do trabalho, os direitos, como eu já disse, sobre recolhimento de fundo de garantia, estabilidade de 12 meses, que não é tratado no estresse de doença comum. No tratamento do estresse do trabalho, você tem, trabalhador, essas garantias. Então você deve sim procurar o especialista se você passou por isso ou está passando por isso e você não teve, por exemplo, o benefício concedido como auxílio doença previdenciário, que tem o código 91, que são as espécies de concessão que o INSS faz. Você deve ter visto já, você que já ficou em benefício, lá no INSS tem um códigozinho que aparece lá, 3191. Esse código é muito importante, porque é o enquadramento correto para cada caso. Quando eu tenho um enquadramento no 31, eu estou falando de uma doença comum. E quando eu tenho ele na modalidade 91, eu estou tratando da doença do trabalho, que no caso do estresse do trabalho, pode ocorrer. E isso pode dar garantias que, se esse estresse foi levado ao extremo, de você vir até receber o auxílio indenizatório de 50%, que é o auxílio acidente de trabalho. Esse é pago mensalmente até você se aposentar, sem o prejuízo da sua atividade profissional. Vou dar exemplo. Você procura advogado especialista, ele promove a ação e ele ganha para você esse auxílio acidente. Você vai receber até aposentar. E você pode, por exemplo, em razão do estresse, sair desse emprego, procurar se recolocar em outra função para não ter mais esse detrimento de sua saúde e manter-se ativo no mercado de trabalho e recebendo do INSS esse auxílio acidente. Então é muito importante você ver a necessidade de você procurar o especialista para te auxiliar e te dar esse enquadramento. Então, se você trabalha com esse estresse diário, que se enquadra nisso que nós aqui resumidamente tentamos passar, procure o especialista e ele sim
vai te dar o direcionamento com segurança jurídica e buscando esse benefício que é um direito seu. E junto desse direito, os seus direitos junto ao seu empregador também, que são fundo de garantia e estabilidade de 12 meses nesses casos do afastamento. Espero ter podido contribuir para o seu conhecimento, esclarecido essa questão do estresse relacionado à doença ocupacional. Até mais.